muito segura no momento que a gente escolhe um Claro que médico, um sim. profissional para tratar do Claro nosso que rosto, sim. né? Claro. E Fê, qual é a diferença entre a aplicação de Botox e de ácido hialurônico? Eles são bem diferentes, né, Lari? São produtos diferentes. Então, assim, o Botox, né, a toxina botulínica, ela é um medicamento que age no sistema neuromuscular, né, neuromotor. Então, ele vai relaxar a musculatura, né? Essa musculatura onde a gente aplica vai perder a potência. Então, normalmente, a aplicação clássica é nessa região aqui, no terço superior da face, né? Testa, glabela, essa região aqui, pés de galinha. Podemos aplicar também na região do mento, depressor do ângulo da boca, platisma, que é no pescoço. Mas, assim, a aplicação clássica é aqui. Ele é um líquido que não causa volume, tá? Não gera volume. Isso aí tem muita confusão. O ácido hialurônico, ele é um gel volumizador. Então, ele é feito para aumentar, para dar volume, para volumizar, né? Então, não é aplicado na testa, tá? Então, é aplicado onde? Em zonas como os lábios, para dar volume, o bigode chinês, né? Os nasolabiais, o malar, o mento, o nariz, em alguns pontos, a mandíbula, as têmporas, essa região aqui. Então, eles são bem diferentes, né? São materiais diferentes com funções diferentes, né? Sim. Existe né? Todo mundo fala Botox na boca. Não, isso não é verdade. Não existe Botox na boca. Não. É ácido hialurônico. É ácido hialurônico. O que dá volume para os lábios é ácido hialurônico, mas popularizou com o Botox na boca, né? É engraçado. O Botox. E Fê, assim, por exemplo, qual idade? Porque eu confesso, assim, eu comecei a fazer Botox, eu sou muito, meu rosto, eu tenho muitas expressões faciais. Eu comecei a fazer Botox muito, relativamente nova. Eu tinha 23 anos, 24 anos, mas não tão nova assim, né? Em relação a idades, assim, o que você recomenda que a pessoa busque um profissional para realmente se prevenir? Porque quando a gente fala de Botox, é importante também, e aí você é especialista que veja se faz sentido isso que eu tô dizendo, não é algo para reparar, é para prevenir também. Sim. Então, assim, com qual idade, depende muito da genética, acredito eu, e do tipo de pele, mas o que você recomenda para as pessoas que querem se cuidar, realmente manter ali um rosto menos acabado possível, digamos menos assim. acabado é ótimo. Então, assim, como eu falei, né, o Botox, a aplicação clássica é nessa zona aqui. Então, conforme a gente vai envelhecendo, né, aquelas expressões que a gente faz, aquela na testa, né, aqui nessa carinha de brava, de chateada, acaba marcando mais, porque o nosso corpo acaba perdendo a capacidade de reparação tão rápida, né? Criança, às vezes, meus filhos fazem, né, rugas, mas não ficam, porque a reparação é muito grande, é muito rápida, né? A partir dos 20 e poucos, tal, aí você já começa a ter alguma marca. Você faz as expressões e quando você não tá fazendo essas expressões, a marca já está lá. E isso depende mesmo da condição da sua pele, né? Do quanto você cuida, você hidrata, você protege, você limpa adequadamente. Ela vai responder de uma maneira ou de outra. Nem tanto. Nem tanto, né? E também o quanto você se expressa com a sua face, né? Tem gente que você fala oi, já enrugou tudo. E tem gente que não. Muito, né? Eu muito. reparo que eu fico rindo muito, então faço muito, eu tenho muitas expressões faciais. Sim, então, quem tem essa característica, normalmente, principalmente quem é mais clarinho, acredito eu, tem que realmente, assim, ver isso. Porque eu fico pensando, gente, se eu não tivesse feito Botox desde os meus 20 e poucos anos, eu nem sei qual rosto que eu teria hoje, com 37. Talvez teria já mais marcado. Muito então, mais, a genética também, né? As pessoas com pele morenas são incríveis, né? Maravilhoso. Envelhecem aquilo, né? muito depois, claro. Mas assim, então, assim, eu costumo falar para os meus pacientes, quando você começa a ver que mesmo sem expressões já tá as marquinhas, aí talvez seja a hora de pensar em começar. Né? Tem gente que é mais, porque assim, às vezes hoje em dia tá sendo mais difundido isso, então às vezes a pessoa com 60 anos ela resolve, não, eu vou fazer alguma coisa. E às vezes a gente não consegue, sempre consegue melhorar, mas não como a pessoa gostaria. O resultado não é tão satisfatório assim, né? Justamente porque a pessoa não preveniu Exatamente, mais nova, né? E assim, em relação a também pós-Botox. Isso é uma coisa que é uma dúvida bem comum das pessoas. Fiz Botox, o que eu não posso fazer depois? Quais são essas recomendações da pós-aplicação do Botox? Tá, então assim...
depois da aplicação do Botox, não pode fazer exercícios físicos intensos. Por exemplo, ir ao ginásio, né, por 24 horas, tá? O principal de tudo é logo depois da aplicação não ficar esfregando, massageando a zona que a gente fez por 4 horas, tá? A gente pede para não dormir também por 4 horas, porque é um líquido que a gente aplica e ele tem que ficar lá onde a gente aplicou, né? Então, assim, também não tem que ficar uma estátua, né? Eu vejo as pessoas assim, não mexe o olho, também não é assim, entendeu? Você não pode fazer... Exercício físico também não é bom, né? Porque mexe a cabeça, exatamente, mexe pra cima, dormir, mexe pra vai baixo, ficar assim, dormir. assim, o líquido ainda não foi reabsorvido, totalmente absorvido pelo músculo, por quem tem que ser absorvido, então pode espalhar um pouquinho. Sim. E a massagem é o principal, né? Mas pode fazer vida não normal. Não é nada demais, não só mesmo demais. assim, a pessoa também não virar cambalhota, exatamente. né? Não, pode ter vida normal, pode sair trabalhar, pode sair estudar, pode sair jantar, né? Às vezes o paciente fala, mas agora eu tenho que ficar em repouso. Não é isso. Você e pode por isso fazer que eu perguntei, normal. porque muita gente tem essa dúvida, tipo assim, eu vou aplicar Botox, mas aí eu tenho que ficar o dia de folga, não posso fazer nada, como é que quero funciona? Atestado, né? Quero atestado. Não, gente, não é assim. Não o é Botox assim. E assim, eu que já fiz várias vezes, posso dizer que assim, sério, uma percepção mínima de dor. É muito tranquilo. São agulhas muito finas e que realmente, assim, pra mim, vale muito a pena. Pra mim, assim, quando eu vejo o impacto que o Botox tem na minha vida, não é só uma questão de, tipo assim, estética. Ai, nossa, estou com menos rugas. Não é sobre isso. É sobre autoconfiança, sobre autoestima, sobre a gente realmente... e eu trabalho no digital, então vira e mexe, eu abro a câmera, me vejo na câmera. Então, quem tá sempre ali fazendo reunião online, ou olhando a própria imagem no celular, isso traz uma autoconfiança que reflete. E agora eu vou fazer assim um parênteses. Eu até postei num story recentemente, uma pesquisa de um neurocientista brasileiro, assim, super conceituado, que fala sobre o impacto da aplicação de Botox na depressão. Porque, assim, existe, né, os neurotransmissores que te dão a ordem que você está triste, deprimido, e você faz assim. Só que também o contrário, a via muscular para os neurotransmissores existe também, são 2 vias. E aí, se aqui, principalmente aqui, o estudo foi feito aqui, né, nessa zona da glabela, se é aplicado o Botox aqui, o seu cérebro, ele não vai receber a mensagem que você tá triste, que você fica assim, ele não vai receber. Então, é um estudo importante com vários estudados, teve esse resultado, que ele melhora a condição da depressão. Olha que legal, né? Muito legal. E Muito até vem legal. aí para quebrar essa crença de que Botox é uma futilidade, é uma coisa que, não, gente, é uma besteira, é superficial. É claro que a gente trabalha aqui, cada um tem suas prioridades, Claro. cada um tem sua capacidade financeira de Sim, investimento, sim. mas assim, a gente não tá falando sobre algo fútil, a gente tá falando sobre saúde e sobre reflexo aí direto, tem até pesquisas que comprovam isso, de que impactam, foi né? bem legal. E isso que você falou faz muito sentido, porque eu lembro que uma vez eu também li a questão ao acordar, enfim, eu sou entusiasta sobre programação neurolinguística, então a nossa fala, as expressões faciais, a gente acordar, já falar palavras positivas e já sorrir, fazer essa expressão facial de positividade, sorriso, isso impacta diretamente. Sim, isso então aí. É exatamente isso que você falou. Os estímulos, né? Que não é só o cérebro que te manda estímulo, né? O muscular também manda estímulo. E aí, assim, tem pacientes que falam, alguns pacientes falam, mas o Botox é enganação. Porque depois de 4, 5 meses vai embora. Não é enganação, gente. Tem o limite, né? Existe um limite. Não faz milagre, não né, faz gente? milagre, existe, assim, o limite de efeito. Ele é, como eu disse, é um medicamento e o seu músculo vai querer voltar de novo. Não é, assim, é aquela coisa, né? Ainda é novo para algumas pessoas, apesar de estar super difundido mundialmente, ainda é novo. Então, né, também é aquilo que você falou, tem a parte financeira, né? É claro que tem que fazer sempre, existe um valor associado a isso. Mas eu costumo também comparar com tingir o cabelo, né? Lá atrás, antigamente, acho que também não fazia sentido. Eu tô velha, deixa o cabelo branco. E como é difundido isso, é simples, normal.
né? É isso, a gente só quer estar melhor, Melhor, né? se Com a sentir gente bem. mesmo, né? Assim, Exato. E enfim. para algumas pessoas pode durar 4 meses, para mim dura em torno de 6 meses. E eu não exagero na aplicação, porque Uhum. depende também da quantidade, mas para mim dura 6 meses É facilmente. assim, isso depende muito da condição muscular da pessoa. Por exemplo, para homens, que a gente tem muito paciente masculino, tende a durar menos porque eles têm uma capacidade muscular, um tônus muscular muito maior. E existe uma dose segura também, entendeu? Claro que depende da dose. Uma senhora que tem uma capacidade muscular menor, eu tenho que colocar uma dose menor, senão ela não vai conseguir nem abrir os olhos. E um homem, eu tenho que colocar uma dose maior, mas existe um limite de segurança, né? Então, assim, tem pessoas que com 3 meses já começa a voltar as rugas. E é normal, Uhum. entende? E você, Lari, você não se expressa, você ri bastante, mas assim, com a testa você não se expressa muito para você, tem uma duração maior, isso tem a ver É. com o metabolismo, tem a ver com um monte de Então o coisas. negócio é fazer para ver o que acontece.